E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Sociologia. Hoje nós vamos ver um novo capítulo do livro falando sobre a interação social e os conceitos de sociedade e comunidade. Pessoal, dentro da sociologia, o conceito de interação social é o que determina as relações sociais desenvolvidas pelos indivíduos e grupos sociais. Trata-se então de uma condição indispensável para que se possa desenvolver e constituir as cidades. Por meio dos processos interativos é que o ser humano se transforma em um sujeito social. Levando em conta a lógica da interação social, é a partir dela que os seres humanos desenvolvem a comunicação, estabelecendo ali o contato entre os indivíduos e criando redes de relações, as quais resultam em determinados comportamentos sociais. A interação social tem sido um dos temas mais discutidos da atualidade nas áreas de sociologia, antropologia e filosofia. Isso acontece porque na sociedade contemporânea, dominada pelos meios de comunicação, as novas tecnologias, as redes sociais e novas formas de interação social, adquire uma nova aparência, ou seja, as relações entre os homens desenvolvidas pela internet ganham um formato agora virtual. Então, o fenômeno e a expansão da internet tem proporcionado transformações e novas formas de uma dinâmica social e interações, ao mesmo tempo que pode gerar problemas de ordem social, como é o caso do isolamento, ou da exclusão e marginalização, ou mesmo outros tipos de preconceito via rede, como é o caso do cyberbullying. Eu gostaria de destacar aqui que as interações sociais elas são divididas em 4 tipos diferentes: a troca, a competição, a cooperação e o conflito. A troca, galera, ou o intercâmbio seria o tipo mais básico de interação social. Então, sempre que as pessoas interagem entre si, elas acabam se esforçando para receber algum tipo de retorno, de recompensa das suas ações. Essa recompensa acaba refletindo diretamente na troca que ocorreu. Então, a troca é um processo social pela qual o comportamento é trocado por algum tipo de recompensa por um valor igual ou superior. Então essa recompensa ela pode ser material, tipo um salário através do trabalho, ou não material, como um agradecimento, um obrigado do seu colega de trabalho. Os teóricos da troca argumentam que o comportamento recompensado tende a ser repetido. No entanto, quando os custos de uma interação excedem essas recompensas, é provável que as pessoas terminem com o relacionamento. Já a competição é um processo através do qual 2 ou mais pessoas tentam alcançar uma mesma meta que apenas um único indivíduo pode alcançá-la. A competição é uma característica comum das sociedades ocidentais e a pedra angular do sistema econômico capitalista e da forma democrática de governo, levando em consideração que apenas um pode ser escolhido como representante político e, ao mesmo tempo, a competição está intrínseco ao sistema capitalista, promovendo aquele acotovelamento entre funcionários, entre colegas de trabalho. Então, a maioria dos sociólogos vê a competição como algo positivo, como algo que pode motivar as pessoas a alcançar objetivos. Mas a competição, galera, também pode levar ao estresse psicológico, à falta de cooperação nas relações sociais, à desigualdade e até ao conflito na falha da política. O terceiro tipo de interação social seria a cooperação. Ela é um processo no qual as pessoas trabalham juntas para alcançar objetivos compartilhados. A cooperação é um processo social que leva à ação, à coisa prática. Então, nenhum grupo pode concluir suas tarefas ou alcançar seus objetivos sem que a cooperação esteja funcionando ali entre seus membros. Então, frequentemente, a cooperação trabalha em conjunto com outras formas de interação, como é o caso da concorrência. Em um jogo de beisebol, por exemplo, ou de basquete ou de futebol, a equipe trabalha em conjunto enquanto ela tenta obter o mesmo objetivo, ou seja, ganhar a partida. E o último tipo de interação social seria o conflito. O conflito é o processo pelo qual as pessoas enfrentam fisicamente ou socialmente entre si. Então, provavelmente, o exemplo mais óbvio de um conflito seria uma guerra.
Mas o conflito, galera, pode ser demonstrado também em nossas interações diárias, como disputas legais e argumentos sobre religião, sobre política ou time de futebol. Como já foi falado, galera, diante do advento da internet, as interações sociais acabaram se desenvolvendo e se ampliando. As mudanças que vêm ocorrendo em nossos hábitos quanto à utilização da internet estão levando também os sociólogos a refletir sobre a influência delas no nosso cotidiano. A inovação e o conhecimento tecnológico que surgiram a partir da década de 90 e estão avançando cada dia mais, não seja só nos computadores, mas também nos celulares, são importantes para alertarem a construção de uma nova postura perante esse processo de comunicação, pois é importante lembrar que estamos cada vez mais dependentes dessas redes sociais. Esta comunicação tornou-se essencial para o nosso dia a dia, conduzindo uma transformação social, tudo estando em ritmo acelerado, seja pelo WhatsApp, na velocidade de receber e transmitir mensagens, seja aqui pela plataforma do YouTube, onde vocês estão tendo acesso a uma aula que de outra forma talvez seria inviável. Então é fundamental gerir o conhecimento do indivíduo trazido pela globalização, pois estamos nos reestruturando através da comunicação online, que nos possibilita um contato com um maior número de pessoas, um maior número de oportunidades, de culturas diferentes, de recursos, seja no âmbito profissional ou pessoal, além de compartilhar experiências sem grandes envolvimentos emocionais. Então, a conversação mediada na rede social pode ter um privilégio do anonimato, por exemplo, além do distanciamento físico. Logo, a rede social ela é caracterizada por permitir que sejam construídos relacionamentos horizontais, diminuindo hierarquias, preconceitos, dando ênfase a entrosamentos com pessoas de idênticos valores e objetivos em comuns, mesmo que estejam a quilômetros e quilômetros de distância e que fisicamente ou esteticamente nada tenham em comum. A rede social nos permite compartilhar informações, as quais facilitam de forma significativa como produzimos as nossas decisões e os próximos compromissos que iremos tomar. O próximo conceito que o livro vai trazer para nós é a caracterização do que seriam as sociedades. Bem, galera, em uma sociedade, os indivíduos se aglutinam de forma impessoal, enquanto que em uma comunidade, os integrantes possuem relações mais conectadas e próximas. Nessa convivência em meio a outros indivíduos, é tão complexa a ponto de existir uma área de conhecimento dedicada a estudá-la. Que adivinha qual é ela? A sociologia, né, galera? Um dos objetos mais complicados sobre a qual a sociologia se debruça é exatamente a sociedade, que se define pela sua diversidade, sua dinamicidade das relações dos sujeitos que as constituem. A partir do momento que nós falamos da diversidade e do dinamismo que é próprio dessas sociedades e dos indivíduos que compõem ela, é necessário também entender que você e a maioria dos que habitam a sua rede de convivência direta e indireta compartilham um conjunto de regras normativas e de valores específicos que servem para mediar o processo de relação entre os sujeitos e os possíveis conflitos que podem ocorrer. Então, nós estabelecemos que uma sociedade, na prática, é constituída de forma impessoal entre os que interagem e que, salvo exceções, irão privilegiar suas vontades individuais. Entretanto, galerinha, não seria correto afirmarmos que uma sociedade se constitui apenas por indivíduos sem qualquer tipo de ligação pessoal. Todos nós acabamos por nos tornar parte de grupos que possuem contato muito mais próximos à nossa realidade cotidiana, com os quais dividimos interesses, objetivos, semelhanças, ideologias, sejam econômicas ou de posição social. Então, esses grupos mais específicos nós chamamos de comunidades. Então, galerinha, seguindo essa lógica, nós podemos definir a comunidade como sendo um agrupamento distinto de outros agrupamentos humanos. Então, há uma visível separação entre onde começa uma comunidade e onde ela acaba, principalmente porque ela acaba se tornando algo heterogêneo dentro da sociedade, se diferenciando de todo o resto.
Ou seja, a comunidade ela é algo pequeno a ponto de seus limites estarem sempre ao alcance da visão daqueles que participam dela, mas ao mesmo tempo ela é autossuficiente, de modo que atenda a todas as necessidades e ofereça as atividades necessárias para que as pessoas possam fazer parte dela, independente do que estão de fora. Embora as definições que eu trouxe aqui para vocês levem em consideração muitas vezes uma lógica que poderia ser aplicada apenas a comunidades agrícolas, quilombolas, indígenas, é importante a gente falar que, à medida das transformações que nós estamos vivendo nesse contexto de modernidade e pós-modernidade, é possível traçar uma referência ao nosso convívio moderno e nas formas que uma comunidade toma e faz parte da nossa realidade. Então, seguindo essa lógica, a comunidade trata-se então de não apenas um corpo ou um objeto, mas também de uma construção ideológica que se baseia na necessidade individual da segurança, do conforto, da familiaridade, do sentimento de pertencimento a algo, de compartilhar uma semelhança de identidade com outras pessoas dentro de uma coletividade. Então, dentro da comunidade, nós conseguimos definir o que é o nós, algo que é familiar, e o que são os outros, algo que seria estranho. Um dos autores contemporâneos, inclusive de nós, que vai trabalhar esse conceito seria Zygmunt Bauman, que nos esclarece o seguinte: pertencer a uma comunidade significa renegar parte de nossa individualidade em nome de uma estrutura montada para satisfazer nossas necessidades de intimidade e da construção de uma identidade. A construção dessa fronteira entre o familiar e o estranho é a essência que fundamenta o conceito de comunidade. Para tanto, deve existir um policiamento por parte dos integrantes dessa comunidade para que ideias estranhas, estrangeiras, externas não entrem em seu meio e acabem ameaçando toda a estrutura lógica e ideológica construída em torno desses ideais familiares. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de Sociologia de hoje. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aí nos comentários, tá certo? Gostaria que vocês fizessem a releitura desse capítulo, respondendo às atividades dele, tá certo? Todas essas questões serão respondidas e corrigidas junto com vocês lá em sala de aula quando nós retornarmos. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço a cada um de vocês e até mais.